Boa noite, caso João Pedro. Hoje, 3 policiais civis foram afastados do serviço provisoriamente, mas eles vão continuar exercendo atividades administrativas. Vamos falar também sobre a morte de um jovem durante a entrega de cestas básicas na favela da Providência, na região central. Coronavírus. O estado bateu recorde no número de mortes. Foram 245 nas últimas 24 horas. E hoje o prefeito Marcelo Crivella anunciou que pretende reabrir aos poucos o comércio. E no futebol, mais um dia de treino do Flamengo no Ninho do Urubu. Eu volto em 30 segundos. Ferrenho defensor do combate à corrupção, o governador Wilson Witzel é alvo de investigações por suspeita de superfaturamento em contratos e de recebimento de propina. 11 pessoas, entre elas um ex-subsecretário, foram presas nas últimas semanas em investigações que revelaram superfaturamento em contratos para a compra de respiradores e montagem de hospitais de campanha. No centro da investigação está um contrato de 770 milhões de reais com o IABAS, organização social com longa ficha corrida em órgãos de controle e tribunais de justiça, para a montagem dos hospitais de campanha, como o do Maracanã. Nem a metade dos leitos contratados foi entregue. A suspeita é que o IABAS e outras empresas tenham sido favorecidas por atos do governador em troca de propina. Por prerrogativa do cargo, todo o conteúdo envolvendo o governador, obtido pelo Ministério Público do Rio e pela Força-Tarefa da Lava Jato, foi entregue à Procuradoria-Geral da República. Uma reportagem da revista Veja afirma que Witzel também é investigado por suposta tentativa de achacar empresas com recursos a receber do Estado. A denúncia teria partido de Arthur Soares, o rei Arthur, foragido da Justiça, que tenta um acordo de colaboração com a PGR. Segundo Soares, em menos de um ano o esquema teria arrecadado cerca de 30 milhões de reais, com a cobrança de 20% a 30% do valor de cada fatura paga. Os procuradores consideraram as provas apresentadas inconsistentes e suspenderam as negociações. Em nota, o Wilson Witzel disse já ter se colocado à disposição do STJ para prestar quaisquer esclarecimentos. Agora o destino de Witzel está nas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É ele quem vai decidir se apresenta ou não denúncia contra o governador quando o inquérito chegar ao fim. E hoje o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que pretende flexibilizar as medidas de isolamento social na cidade. Após um encontro com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou hoje que submeteu o Conselho Científico do município a um plano elaborado por empresários de flexibilização das medidas de isolamento social. A ideia é fazer uma reabertura escalonada e gradual da economia carioca, principalmente no setor do comércio e parte do setor de serviços. Entre as medidas, Marcelo Crivella destacou que vai defender a retomada do funcionamento das academias de ginástica. Estamos com a velocidade de contaminação caindo. A população, me parece, já se habituou ao uso da máscara. Os bairros que estão bloqueados, as pessoas também respeitam. Então, aquelas aglomerações todas que haviam caíram. Os nossos tomógrafos estão trabalhando. O prefeito reforçou que houve uma diminuição de 80% no trânsito de pessoas na rua e que foram abertos 899 leitos para a Covid-19. No entanto, ainda há 370 pessoas na fila aguardando transferência para leitos dedicados ao tratamento da doença. Com 50 pulmão comprometido, nem os medicamentos no UPA eles tinham para me fornecer. A Prefeitura do Rio ainda não anunciou uma data para a possível retomada das atividades, mas as medidas restritivas que estão em vigor são válidas só até a próxima segunda-feira. Nós, quando fazemos esse fechamento todo, precisamos dar à população uma esperança, um horizonte. Nós não estamos mudando as medidas, elas vão ser válidas até o dia 25, mas é importante que as pessoas saibam que elas estão dando resultado e que nós já estamos planejando voltar às nossas atividades. E é importante também que todo o setor econômico tenha previsão de que
nós estamos planejando o retorno. Ainda durante a coletiva, a Prefeitura anunciou que, em meio à crise econômica que a cidade vive, foi feita uma meta de corte de 25% linear dos contratos. Mas a cidade já espera receber o pacote de ajuda sancionado ontem por Jair Bolsonaro. E o Rio de Janeiro registrou recorde no número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Foram 245 óbitos em todo o estado. E o fechamento de empresas durante o período de isolamento social fez crescer o número de trabalhadores informais. Depois do decreto que determinou o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais, Fernanda viu a vida virar de cabeça para baixo. Demitida da lanchonete em que trabalhava em um shopping, ela decidiu investir no talento para fazer doces e encontrou uma nova forma de aumentar a renda da família. Há uns 2 anos atrás eu já havia trabalhado com isso, porque eu também estava parada, só que depois eu arrumei um emprego e abandonei. Aí, como minha única saída para uma renda extra era voltar a fazer alguma coisa do tipo que eu já gosto, eu resolvi voltar com o Gourmetizei. O setor em que Fernanda trabalhava foi atingido em cheio pelas medidas de distanciamento social, essencial para evitar a propagação do coronavírus. Os serviços representam 2/3 da economia brasileira e devem sofrer com o impacto da crise gerada pela pandemia. De janeiro até março deste ano, antes da disseminação da Covid-19 no país, o crescimento da oferta de empregos foi de apenas 0,4% em relação ao trimestre anterior. As projeções dos especialistas para o pós-pandemia são de forte queda na atividade econômica e aumento no número de desemprego. E a expectativa é de que a informalidade cresça nesse período. Mas isso não necessariamente é uma coisa boa. A informalidade, ela não é boa porque ela dificulta, ela deixa os trabalhadores em vulnerabilidade, ela dificulta políticas públicas, ela, enfim, e ela tende também a reduzir produtividade. No entanto, a questão é que sem o mercado informal a gente teria, enfim, muito mais desemprego, a gente teria muito mais, uma situação bem pior para as pessoas. Vai demorar pelo menos assim, 1, 2 anos para a gente conseguir recuperar o nível que a gente perdeu. E a seguir tem novidade no caso do menino João Pedro, de 14 anos, morto em São Gonçalo. 3 policiais civis envolvidos na operação foram afastados. Após 9 dias sem cumprir uma sentença judicial que determinava a retomada do isolamento, o prefeito de Barra Mansa, no sul do estado, mandou o comércio fechar as portas. A decisão só foi tomada após o prefeito Rodrigo Drabli ser diretamente multado em R$10 mil por cada dia de descumprimento da sentença. A multa que a juíza me colocou, ela está me incorrendo em crime de responsabilidade, ela está me atribuindo improbidade. Isso aqui é uma coação irresistível. Eu não tenho para onde fugir agora. Funcionários do comércio na cidade realizaram uma manifestação hoje pedindo soluções para salvar os empregos. 4 mil pessoas já foram demitidas do setor. Principal atividade econômica de Barra Mansa, o comércio emprega cerca de 30 mil pessoas na cidade e estava aberto desde o dia 29 de abril. Mesmo seguindo várias regras, aglomerações foram registradas em pontos comerciais e isso chamou a atenção até mesmo do Ministério Público. O MP tinha um acordo com a prefeitura que permitia a flexibilização das medidas de restrições, baseado na baixa ocupação de leitos na cidade e na criação de regras que deveriam ser seguidas. Mas foi o próprio Ministério Público que voltou atrás e moveu a ação que determinou o fechamento e a retomada do isolamento na cidade. A prefeitura entrou com o recurso e busca reverter a decisão. E em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Prefeitura autorizou a volta das atividades econômicas, incluindo comércio, serviços e indústria, a partir da próxima segunda-feira. A reabertura acontece devido ao aumento no número de leitos disponíveis e também a queda na quantidade de atendimentos de pacientes com sintomas da Covid-19 nas unidades de saúde.
E a Delegacia de Homicídios de Niterói ouviu hoje o coordenador da CORE na investigação sobre a morte do menino João Pedro, de 14 anos, em São Gonçalo. O médico que socorreu o menino será ouvido na próxima semana e, em breve, a polícia pretende fazer uma reprodução simulada do caso. 3 policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais foram afastados do serviço operacional provisoriamente, mas vão continuar exercendo atividades administrativas. Eles estavam envolvidos na operação que resultou na morte do menino João Pedro, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Nesta sexta-feira, o coordenador da CORE foi ouvido na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que investiga o caso. Um procedimento administrativo foi instaurado na Corregedoria da Polícia Civil para apurar a conduta dos agentes. Na próxima semana, o médico bombeiro que fez o socorro de João Pedro no Serviço de Operações Aéreas será ouvido. A polícia também aguarda a família e outras pessoas que estavam no interior da residência para prestar esclarecimentos. Me sinto muito triste, com o coração partido, porque tiraram um pedaço de mim. Só quero justiça. O que a polícia já sabe é que o tiro que atingiu o menino partiu de um fuzil calibre 5,56, muito utilizado pelas forças de segurança, mas também por criminosos. No entanto, só o confronto balístico é que vai dar a certeza de que arma partiu o tiro. O delegado aguarda o laudo pericial de local de constatação de impacto de projétil para estabelecer a dinâmica no dia da reprodução simulada, que pode ser feita em breve. A gente espera que esse exame nos diga de que arma partiu esse projetil, se foi eventualmente dos policiais civis ou de algum marginal que se envolveu nesse confronto. E na favela da Providência, região central da cidade do Rio, um jovem de 19 anos foi morto enquanto participava de uma doação de cestas básicas. Esta imagem foi registrada no momento em que a polícia avançava por um dos acessos da comunidade. É possível ver pessoas correndo desesperadas. Não dá tiro. O tiroteio aconteceu quando estudantes de um curso pré-vestibular faziam a distribuição de 50 cestas básicas para pais de alunos desta escola, que fica aqui num dos acessos ao Morro da Providência, na região central da cidade. Na ação, um jovem foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Moradores temeram socorro que a polícia prestou ao jovem. Gente, não! Eles vão acabar de matar ele! Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, estudava na escola onde acontecia a entrega das cestas básicas. Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP da Providência realizavam um patrulhamento de rotina na região quando foram atacados a tiros e revidaram. A corporação afirmou que Rodrigo era suspeito e que com ele foram apreendidos uma pistola, munição e drogas. Amigos e familiares contestam a versão. As referências que nós temos na escola é que ele também estudava e trabalhava. Agora, se ele fora da escola, eu não sei. Sempre são jovem, negro, favelado, pobre, morrendo. E como suspeito, fala primeiro que é bandido, depois muda. Esta foi a segunda vez nesta semana que uma ação de distribuição de cestas foi interrompida por conta de ações policiais. Na última quarta-feira, voluntários do movimento Frente Cidade de Deus, na Zona Oeste, também foram surpreendidos por um confronto entre policiais e criminosos, que acabou resultando na morte de um jovem de 20 anos. Segundo a PM, o jovem era investigado por tentativa de homicídio e roubo de veículo. Negros, pobres, moradores da periferia, esse é o perfil de quem está morrendo no Rio de Janeiro. A gente não vê esse tipo de operação desastrada, tá, nos bairros de Zona Sul do Rio de Janeiro. A população precisa se indignar com isso. E a seguir, como se não bastasse a pandemia, alguns moradores do Rio dizem que ainda estão recebendo água imprópria para o consumo. E o Ministério Público recorreu da decisão que suspende o desconto na conta da SEDAI. Em meio à pandemia da Covid-19, ainda temos resquícios da crise hídrica no Rio de Janeiro. Após 4 meses desde o início do problema, muitos cariocas ainda sofrem os efeitos da água contaminada distribuída pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Continua mandando a água com mau cheiro pra gente. Seu José acabou gastando muito dinheiro nos meses passados comprando água mineral e as contas, por sua vez,
continuaram chegando normalmente, sem redução do preço. Isso aqui tudo é conta que eu estou conta de água que eu estou comprando, água mineral, e as contas da SEDAI aqui, ó. Olha as contas da SEDAI aqui, ó. Esta semana, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu os descontos na conta de água dos consumidores da companhia. Anteriormente, a liminar obrigava a empresa a reduzir a conta de seus clientes em 25% por conta de problemas como cheiro, gosto e cor presentes na água da cidade. O Estado do Rio afirma que a água já está regularizada e que o desconto poderia gerar graves lesões à economia pública. O MPRJ pretende manter os descontos e os clientes ainda podem ir atrás dos seus direitos. Podem sim entrar na justiça individualmente para tentar buscar, para amenizar o seu prejuízo, pedindo tanto dano moral e também o dano material. Procurada, a SEDAI informou apenas que não foi intimada a se manifestar de qualquer nova decisão. E mesmo na pandemia, monumentos importantes da cidade continuam sendo alvos de furtos e vandalismo. Monumentos quebrados, sem placas, pichados. Cenas que se tornaram comuns no Rio. E nem o momento de pandemia deu uma trégua na criminalidade. O caso mais recente aconteceu na Praça do Russell, na Glória, Zona Sul, onde o monumento São Francisco de Assis e Santa Clara teve suas 3 placas de bronze furtadas. Especialistas afirmam que não é nem o valor histórico das obras que atrai os criminosos, mas sim o preço do material. O valor do quilo, por exemplo, pode chegar até R$30. E as peças normalmente são vendidas a ferro velhos e derretidas para dificultar a origem delas. Ficam irreconhecíveis as esculturas, estátuas, né, as placas, porque eles quebram, deformam ela, para que realmente elas não possam ser reconhecidas. Para este restaurador, falta fiscalização. Você tem que se fazer uma política de fiscalização em cima dos ferros velhos. É criminoso, é triste e o nosso legado realmente está se acabando. Nós não vamos deixar esse legado para as gerações futuras, porque está se dissolvendo, eu não sei se a palavra é essa, com esse abandono. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que tomou ciência do furto no dia 14 deste mês e que um boletim de ocorrência seria feito na delegacia, além de um levantamento orçamentário para fazer a reposição das placas. Quanto à questão de segurança, disse que a Guarda Municipal realiza rondas constantes, mas cabe à polícia fazer a investigação e prisão dos responsáveis pelos atos de vandalismo. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para o fim de semana com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Já temos uma frente fria bem pertinho do sudeste e o sistema vai mudar o tempo bem no fim de semana, inclusive no Rio de Janeiro. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, o sol ainda aparece, a temperatura sobe, chega a passar dos 30 graus e ocorrem pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Agora, no domingo, não tem jeito, vai chover e a temperatura deve diminuir. A máxima prevista é de 27 graus. No início da semana que vem, o tempo já fica mais firme, mas a temperatura ainda não deve subir muito por causa da presença de uma massa de ar mais frio. E a seguir, jogadores do Flamengo apoiam volta aos treinos com mensagem nas redes sociais. E hoje o clube foi autuado. O Flamengo voltou a treinar no Ninho do Urubu, apesar da prática estar proibida pelas autoridades, e o clube foi autuado. Nas redes sociais, os jogadores apoiaram o retorno à atividade. Antes do 4º dia seguido de treinos no Ninho do Urubu, os carros dos jogadores passaram pela desinfecção na entrada. O procedimento faz parte das regras de segurança adotadas pelo clube. Apesar da movimentação, a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não autorizou a volta do futebol na cidade e faz operação para fiscalizar se os estabelecimentos cumprem as normas de restrição. Um representante do Flamengo foi à vigilância sanitária hoje de manhã para dar explicações depois que um funcionário não deixou agentes de saúde da prefeitura fazerem uma inspeção aqui no centro de treinamento. O clube foi autuado. A multa pela recusa é de pouco menos de R$3 mil. Nesse domingo agora eu tenho uma reunião com os presidentes de clubes. Agora faço um apelo
aliás, já fiz, reitero o apelo, para que as medidas sejam obedecidas, porque se os clubes que nós amamos não respeitam, então as pessoas em casa também ficam desalentadas, desestimuladas a respeitar. Os jogadores demonstraram confiança nas medidas adotadas. Gabigol, por exemplo, escreveu: "Feliz em voltar a fazer o que amo. Obrigado, Flamengo, por todos os cuidados e responsabilidade nesse momento difícil." O Jornal do Rio termina aqui e volta amanhã às 10h para as 7h com a apresentação da Marcele Setúbal. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.